E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, paz do Senhor. Quero falar um pouquinho sobre Jacó, né? Um pouquinho sobre Jacó. Ontem à tarde eu estava trabalhando e eu me vi na necessidade, né, de gravar vídeos, né, um pouco mais simples para atingir um outro público, né? Vídeos a respeito da grande tribulação. E então, imediatamente eu percebi que eu precisava tomar essa posição e redirecionar meus estudos, né? E não demorou muito tempo, né? Deus usou uma pessoa, né? Uma irmã, né? Para confirmar isso, né? Tava falando de uma pessoa no particular comigo, né? Que a pessoa tava com muita sede, a pessoa tava precisando ouvir a palavra do Senhor, né? Ou entender a palavra do Senhor de uma maneira mais simples. Então eu senti a necessidade de gravar vídeos, né? Mais simples um pouco. Não muito escatológico, mas sim dentro ali da simplicidade do Evangelho. Não que a escatologia não seja simples, né? Mas o que eu quero dizer é não pegar coisas muito profundas, né? Coisa que o povo de Deus ainda não está acostumado a ouvir, a entender, né? Ou seja, não está preparado ainda, né, para receber essas coisas. E ontem eu estava já gravando, ontem eu gravei 2 vídeos, né? Bem curtinhos, né, falando da grande tribulação. E quando eu estava gravando um dos vídeos, um verso se destacou, né? Que o Evangelho precisa ser anunciado em todas as nações. O Evangelho de Deus precisa ser anunciado em todas as nações, né? Aí eu fiz a seguinte pergunta, né, para mim mesmo, durante o vídeo, né? Agora eu preciso entender qual Evangelho que ele está falando, né? Porque se for o Evangelho atual que está circulando por aí, esse Evangelho podre, Evangelho lixo, já atingiu todas as nações, né? Então não precisa acontecer mais nada, né? Tá na hora dele vir. Mas em contrapartida, né, eu entendi na hora, né, que nem eu particularmente, de uns 5, 6 anos pra cá, descortinou um novo evangelho para mim. Um novo evangelho. E esse novo evangelho, né, muitas pessoas estão longe dele, né, não conhecem esse evangelho, né, o verdadeiro evangelho. Então, na hora que eu estava gravando o vídeo, né, me deu vontade de falar, mas eu não pude porque eu já tinha sentado no coração que ia ser uma gravação simples, né. E aí eu gravei o vídeo, beleza, e esse questionamento ficou no meu coração. Me deitei, né, à noite, e fiquei por muito tempo à noite pensando sobre isso, né. E o Senhor Deus começou a trabalhar na minha vida a respeito de Jacó, né, coisas que aconteceram com Jacó, né, coisas na literalidade, mas que tinham sentidos, né, tinham coisas que apontavam para o futuro, que era profético, né. E o Senhor Deus estava me ensinando enquanto eu estava pensando nessas coisas. E hoje pela manhã, né, o Senhor Deus continuou falando, mas aí ele falou com mais profundidade. Falou de coisas assim que eu fiquei maravilhado, né. Então, eu quero aproveitar aqui esse momento para estar falando do que o Senhor Deus tem ministrado no meu coração. Não só a respeito de Jacó, né, tem outras coisas, mas hoje eu quero falar um pouco sobre Jacó. O que acontece? No evangelho que eu conheci há tempos atrás, né, eu não conheci nenhum pregador que não fale mal de Jacó. Nenhum. Pois todos eles falam mal de Jacó. Por exemplo, depois que a Bíblia conta a história de Jacó, se você pegar fazer uma leitura da Bíblia, assim, só leitura mesmo, né? Histórica da Bíblia. Você passa ali pelos Juízes, por Samuel, Reis, Crônicas, Salmos. Ninguém fala mal de Jacó, ninguém. Pelo contrário, né? Eles elogiam e profetizam mais ainda a respeito de Jacó. Os profetas, todos eles bendizem, falam bem de Jacó. Não falam mal de Jacó. Pelo contrário, eles dizem ainda, os profetas, né? Eles dizem ainda que no milênio o povo vai ter um ditado, né? Uma frase que o povo vai usar muito. Ei, vamos até a casa do Deus de Jacó. Milênio, hein? Depois da igreja ser glorificada, né? Então, quando chega nos evangelhos, Jesus não fala mal de Jacó. O próprio Jesus não fala. Os apóstolos não falam mal de Jacó. E o Apocalipse vai mostrar o quê? Os filhos de Jacó, né? Jacó e seus filhos sendo selados, né? Mas não mostra a igreja sendo selada, né? Olha só para você ver que contraste. Cadê a igreja? Se a igreja é a coisa mais importante na face da terra, por que a igreja não aparece sendo selada lá em Apocalipse? Mas aparece Jacó sendo selado.
em Apocalipse 7 e em Apocalipse 14, né? Então o que houve lá atrás que nós não entendemos sobre Jacó? Então veja bem, para a gente entender na verdade um pouquinho de Jacó, a gente precisa pegar um pouquinho, puxar um pouquinho mais para trás, né? Na verdade até Abraão. Para Abraão, o Senhor Deus falou para ele, olha, Abraão, de você vai sair alguém, né? O seu remanescente, né? O seu descendente, né? Eu vou usar muito, né? E fez promessas maravilhosas para Abraão. 25 anos antes, né, de Isaac nascer. E Deus já falou de coisas profundas para Abraão. Isaac nasce, tem todo aquele contexto lá, né, da vida de Isaac e tal, né? Isaac é oferecido em sacrifício. E no momento ali, inclusive, quando Deus pede para Abraão, né? Abraão, pega seu filho, seu único filho. Mas Abraão teve 2 filhos, né? Teve Ismael também, né? Ou seja, Deus não considera Ismael, né? Mas sim Isaac, porque é filho da promessa. Muito bem. Abraão morre e Isaac fica o herdeiro. Isaac fica sendo aquele que leva o nome, né? A primogenitura, né? A descendência de Cristo, né? Fica nas costas de Isaac. Isaac conhece Rebeca, se casa, e aí os dois vão ter um filho, né? Rebeca fica grávida, só que aí ela fica grávida de gêmeos, nasce 2. O detalhe é que antes desses gêmeos nascerem, Deus não fala nada a respeito dos meninos, né? Ou seja, Deus permite que esses meninos, né, escolham o que caminho eles vão seguir quando adultos, né? Deus dá oportunidade para eles seguirem. Claro que tem o contexto que a palavra fala que foi falado para Rebeca, né? Que tem 2 nações dentro do teu ventre. Tudo bem, tem 2 nações. Não que Deus não possa usar 2 nações, Ele pode usar muito mais. Ele pode usar 2 pessoas, né? Juntas, né? Na linha ali da primogenitura, até porque são, né, hoje a gente vive como judeus e gentios, né? São 2 pessoas diferentes, né? Então ele poderia ter trazido já desde lá de trás, com 2 pessoas, né? Na linhagem ali que apontaria para Cristo. Não tinha problema nenhum. Deus poderia fazer isso. Então ele não interferiu. Olha, Esaú é meu escolhido. Não, meu escolhido é Jacó. Ele não escolheu nenhum dos 2. Certo? Lá no contexto. Então quando acontece aquele momento de Esaú vender o direito de primogenitura para Jacó, Jacó era um homem que habitava em tendas, né? A palavra fala. E Esaú era caçador. Ou seja, Jacó era um homem prestativo, né? Se ele habitava em tendas é porque ele era aquele homem que ficava ali, né? Dando manutenção nas tendas, manutenção na vila, no povoado, etc, né? Esaú sempre caçando. E Jacó prepara um alimento. Quando Jacó prepara este alimento, a palavra vai dizer que Esaú fala para ele, oh, dá um pouquinho desse alimento aí para mim. Observe a expressão, Jacó prepara alimento. Se você olhar assim com um olho profético, entendendo o que significa Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? É uma figura da Trindade. Então Jacó é uma figura do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que produz alimento para nós, certo? Um alimento espiritual, o alimento verdadeiro vem do Espírito Santo, porque é Ele que alimenta. E o Espírito Santo é Jesus, né? E Jesus é Deus. Os 3 é um, né? Muito bem. Então Jacó preparou o alimento. E aí aconteceu aquele episódio lá deles, de Esaú, vender para ele o direito de primogenitura. E Jacó fica então com o direito de primogenitura de Esaú. E aí as pessoas pegam esse contexto literal e querem acusar Jacó, né? Ao mesmo tempo eles não sabem o que significa primogenitura. Daqui a pouquinho você vai entender o que significa. Então Jacó, na vida de Jacó, né? Ele é um homem, né, muito sábio, um homem muito espiritual, né? Porque Deus aparece para ele no caminho lá, né, próximo de Luz, uma região chamada Luz, e fala para ele, né? Olha Jacó, eu sou, Gênesis 35:11, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu vou fazer de você frutífero, eu vou fazer de você fecundo, uma nação. E multidão de nações, né, de povos, né, sairão de ti, dos seus lombos. Deus está profetizando o que vai fazer através de Jacó. Entende? Então quando eu falo mal de Jacó, ou eu uso algum termo contra Jacó, eu estou contrariando Deus, né? Porque foi Deus que falou. É Deus quem escolheu.
É de você, Jacó, que vai sair tudo isso. Na sua descendência, Jacó. E interessante que depois dessa conversa, o próprio Jacó vai falar, entendi, senhor. Entendi. Já que a minha vida vai ser uma jornada espiritual, certamente eu vou te dar o dízimo de tudo que eu tenho, de tudo que eu possuo, de tudo que o senhor me der. E apenas se o senhor me sustentar com pão e água, né? Pão e água. Pão é Cristo, né? Eu sou o pão vivo que desce do céu, né? Não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pão é Cristo. E água também é símbolo do Espírito Santo. Se o senhor me prometer que vai me sustentar com Cristo e o Espírito Santo, eu te dou o dízimo de tudo que eu tiver. E aí, o que acontece? Então a figura de Esaú e Jacó se decidirem no futuro, o que caminho vão seguir, é a mesma figura que as duas casas de Israel tomaram no futuro. Você vê que quando Jesus chega lá nos evangelhos, a casa de Judá o rejeita. João 1,12, né? Eu vim para os meus, né? Ele veio para os seus. Quem que é os seus? É a descendência da casa de Judá. Da tribo de Judá vai vir o leão, né? O Messias, né? O famoso descendente de Davi. Então, as profecias apontavam que ele vinha da tribo de Judá. Então, quem deveria receber ele com honra e glória, com muito amor, muito carinho, seria a tribo de Judá. Ele veio para que os seus, e os seus não o receberam. Porém, a todos quanto o receberam, foi-lhe dado os direitos de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, teve judeu que aceitou. Teve alguns da casa de Judá que o recebeu, mas não todos. É a mesma coisa, né, de Israel, 12 tribos, né, quando adultos, eles têm que escolher qual caminho que eles vão seguir. Porque chegou o momento da espiritualidade, da primogenitura, se materializar e chegar a um ponto deles tomarem uma decisão. A vida ou a morte. Por isso que Jesus amaldiçoou a figueira, né? Quem escolher a mim, vai viver para sempre. Mas quem me negar, quem me rejeitar, morte eterna, né? Vai secar como a figueira. Então é a mesma coisa. As 10 tribos o receberam, o aceitaram com carinho, não rejeitaram ele, entende? Não o rejeitaram, eles receberam a Cristo. E Jacó, quando ele percebeu que a primogenitura estava em jogo ali, e primogenitura fala de vida eterna. Vida eterna é Cristo, e Cristo é a palavra. O que estava em jogo ali era a palavra. Jacó imediatamente entendeu, eu quero a palavra, dá para mim a palavra. Você está fazendo pouco causa da palavra, você vai vender a palavra, eu fico com a palavra. E o que nós temos hoje? As pessoas vendendo a palavra, fazendo comércio com a palavra. Isto é, fazendo comércio com Cristo, né? Comercializando a palavra, vendendo a palavra. Olha só que contraste agora. Jacó fez o voto, falou, eu vou dar o dízimo, eu vou entregar o meu dízimo de tudo que o Senhor me der, né? Consoante o que o Senhor está falando. Apocalipse 7 e Apocalipse 14 mostra Jacó dando o dízimo. Ah? Porque lá no contexto de Gênesis você não vai encontrar Jacó dando dízimo. Em nenhum momento das escrituras. Será que Jacó mentiu? E Deus viu que Jacó mentiu e não falou em nenhum momento depois? Ô Jacó, você está me devendo dízimo, hein? Você tem que dar o dízimo, hein, Jacó? Deus em nenhum momento cobra Jacó. Porque Deus sabe qual é o momento de dar o dízimo, né? Do dízimo se cumprir. Ah, e aí? E aí? E aí, vocês que falam mal de Jacó, chama ele de enganador e tantas coisas, né? Que eu já ouvi a respeito, consoante a Jacó, né? Quando se refere a dízimos, vocês querem receber, vocês recebem o dízimo. Ninhada de cobra venenosa, raça de víboras, vocês querem cobrar, vocês recebem o dízimo. Jacó não recebeu. Jacó não pegou o dízimo de ninguém. Ninhada de cobra venenosa, vocês acham que vocês vão ficar impune? Vocês acham que esses dízimos que vocês estão esfolando o povo, tirando do povo, para encher a barriga de vocês acham que vão ficar impune? A palavra fala que vai ter castigo, vai ter juízo. Mas antes do juízo vai ter vergonha. Vocês vão ser envergonhados, vão ficar envergonhados. E depois vai ter castigo e juízo sobre vocês. Deus nunca cobrou dele isso. Vocês querem receber o dízimo. Para quê? Para fazer comércio. Com o quê? Com a primogenitura. Quem é a primogenitura? Palavra. Quem é a palavra? É Cristo. E onde Cristo está? Está nas pessoas. E aí vocês vendem a palavra.
fazem comércio com a palavra. A mesma coisa que Esaú fez. Vendeu em troca de alimento. Eu não quero não. Pode ficar com isso aí, me dá um pouco desse alimento aí. Eu estou olhando agora para minha barriga. É o meu estômago que interessa. Eu quero receber os dízimos, porque os dízimos é dinheiro. Com dinheiro eu faço dinheiro. Se vocês estão com fome, dá o dízimo pela fé. Porque pela fé, se você tiver fé, Deus vai te honrar. Dá o dízimo pela fé. Aí eu digo para vocês, porque o verdadeiro dízimo é quando eu reparto o que eu tenho. Barnabé vendeu o sítio que ele tinha em Chipre. Vendeu e repartiu e deu para os pobres. Pega a sua caminhonete, sua fazenda e vende, dá para os pobres. Dá seu carro, mas eu vou andar a pé. Vende pela fé. Entrega os seus bens pela fé. Não é assim que vocês falam para as pessoas quando eles dão dízimo? Eles dão os dízimos e o dízimo não resolve o problema delas, elas continuam no problema. Eu dei o dízimo e eu continuo sofrendo. Estou com fome. Está doendo aqui, está doendo acolá. É que você deu o dízimo e você não foi pela fé. Você tem que fazer isso pela fé. Eu digo a mesma coisa para vocês, ninhada de cobra venenosa. Pega o dízimo, reparte com os povos. Vende a sua casa, vende seu carro, reparte com os pobres. Ah, mas eu vou andar como? Anda pela fé. Se você fizer isso pela fé, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Onde é que está a tua fé? Entende? Entende como que é profundo isso? Como que vocês vão falar de mal de Jacó se Deus não fala? Acusar Jacó se Deus nunca acusou? Ah, mas é que eu fiz teologia. Eu fiz doutorado, mesclado. Eu faço hermenêutica, homilética. Tantas coisas. Quer mais uma? Quando o homem de Deus, a mulher de Deus, se propõe no coração em fazer teologia, sabe o que ela está dizendo com essa ação? Quando eu vou até tal lugar, pagar para me aprender de homens, eu estou rejeitando a primogenitura da mesma forma que Esaú rejeitou. Por quê? Porque quando eu vou até um homem, porque eu tenho a Bíblia na minha mão, eu posso estudar na minha casa e aprender com o Espírito Santo. Se eu não estou conseguindo aprender com o Espírito Santo, eu preciso de um intermediário. E quando eu uso um intermediário, eu estou idolatrando alguém e rejeitando o Espírito Santo. Ah? Será que o Espírito Santo não é o suficiente para te ensinar? O Espírito Santo não é o suficiente para entregar para você o estudo, o entendimento da palavra? Eu aprendi em casa com o Espírito Santo. Quando eu descobri tudo isso, me deu muita raiva, muito ódio, muita indignação. Porque eu vivi muito tempo enganado. Ah, mas fulano foi sincero a vida inteira, serviu a Cristo a vida inteira. Ele teve a vida inteira para ler a Bíblia. Ele teve a vida inteira para estudar a palavra. Não venha me falar que faltou oportunidade, que faltou tempo. Tempo a gente arruma. Tempo, com Deus, principalmente o tempo com Deus, que é a palavra, Se tem um tempo que você não pode dar desculpa, é o tempo seu e Deus, Sua vida com Deus, não pode ser roubada, Coisa nenhuma pode roubar, tomar o tempo do seu com Deus, seja de estudo e leitura da palavra. Entende? Isso sim é rejeitar a primogenitura, Porque você tem a Bíblia em casa, não lê, não estuda, e fica só escutando o pastor falar, vendendo mentira, Como o Luiz falou esses dias lá no canal dele. Deus, como se diz, Deus não se agrada nem quando a gente vende a verdade. Mesmo que eu estou falando verdade, se eu vender, Deus não se agrada, porque Ele deu de graça. Uma outra coisa que aconteceu lá na vida de Jacó, por exemplo, Que as pessoas, xingam Jacó, Pregam, falam mal de Jacó. Jacó lutou com um anjo lá, E prevaleceu, venceu a luta lá com o anjo, Mas o que significa aquela luta? Porque o texto diz que Jacó ficou coxo até hoje. Se você ler agora, nesse exato momento lá o texto vai dizer: até o dia de hoje Jacó está coxo. Mas Jacó morreu faz muito tempo. Que negócio que é esse, É que a Bíblia é muito atualizada, sabe, irmão? Deus já sabia que muito tempo depois as pessoas iam ler e iam entender. Mas aí não resolve o problema. Jacó viveu lá seu tempo de vida, 100 e poucos anos. E aí? Ou seja, não é uma profecia para o futuro? Sabe, queridos? Sabe por que Jacó ficou manco? E por que ele lutou com Deus e ficou manco? Todos os dias eu tenho que lutar contra o pecado. Certo? E eu venço. Sabe por quê?
Porque o Espírito Santo, Jesus, ficou manco, ficou coxo no meu lugar. Tá escutando? Ah? Ele ficou coxo no meu lugar, por isso eu posso andar. Eu não tô coxo agora. Ó. Eu pequei ontem, hoje eu pedi perdão. Não tô coxo. Porque ele escolheu ficar coxo no meu lugar. Ele recebeu sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E não é só ali no Evangelho para frente, não. Desde lá do Gênesis ele está sofrendo. Ele está recebendo. Todas as coisas ruins que aconteceram com os homens de Deus é para profetizar que ele faria isso no futuro. E aqueles homens entenderam. Tanto é que eles não precisaram de regras. Não precisaram da lei de Moisés. Vai observar a vida de Abraão, Isaac e Jacó, ver se eles precisaram de sábado, se eles precisaram de coisas semelhantes, né? Festas. Tantas coisas que foi surgindo depois, por causa da dureza do coração do homem, de não entender o que Deus está falando. Ah, triste, né? Tá certo, meus queridos? Então, se você é igreja do Senhor Jesus, certamente você vai compartilhar esse vídeo, né? E se for possível, você vai marcar aquela pessoa que fala mal de Jacó. Você sabe quem fala mal de Jacó. Você vai marcar essa pessoa, para essa pessoa ouvir essa palavra. Para ela nunca mais falar mal de Jacó, né? Isso sim eu considero uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Falar mal de Jacó. Uma coisa que Deus nunca falou, né? Deus nunca falou mal. Né? Blasfêmia contra o Espírito Santo não é falar mal da língua estranha. É falar mal contra Jacó. Tá certo, meus queridos? Que Deus te abençoe. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse estudo, esse vídeo, tá? Esse pequeno vídeo sobre a vida aí de Jacó, um pouquinho da vida de Jacó, né? Para que Deus possa te abençoar e te conduzir no caminho da verdade. Amém?